Eu quero nessa noite analisar com os irmãos a vida deste homem e aprender com esse episódio, com essa situação que esse homem vivia. Esse milagre no ministério de Jesus tem uma importância tão grande que Mateus, Marcos e Lucas relatam esse milagre que esse homem experimentou. Mateus, ele relata como o primeiro milagre que Jesus realizou, e isso logo após o Sermão do Monte. Deixa eu pontuar aqui uma coisa primeiro. Estamos vendo um homem que a Bíblia diz que ele é leproso. É um homem que tem limitações e que vamos estar falando aqui de algumas delas. Mas esse homem saiu para ir encontrar-se com Jesus. Deixa o versículo 1. Diz a Bíblia que Jesus ele está descendo do monte. Se você olhar aí na tua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus está falando de um grande sermão que Jesus ele ministrou para uma multidão de pessoas. Hoje nós o conhecemos e falamos sobre o Sermão do Monte, onde Jesus passou horas e horas falando sobre o reino, ministrando para as pessoas. Lá estava ele ensinando aquele grupo enorme de pessoas. Havia à volta de Jesus uma multidão, inúmeros tipos de pessoas com necessidades diferentes. Sim, muita gente em volta de Jesus. O que eu aprendo, irmãos? Quando eu vejo Jesus cercado de uma multidão, eu digo para a igreja: Deus está disponível para todos os homens. Deus não tem grupo seleto. Deus não trabalha com grupinhos. Só tendo esse, não. Jesus no meio da multidão está dizendo: eu estou disponível. Ele é acessível para todos. O Deus que você serve, o Deus que você está aqui buscando, Ele está acessível para você 24 horas por dia. O livro de Salmos diz que Ele não cochila, Ele não cansa, Ele não dorme, Ele não se afadiga. Ele está sempre disponível. O problema somos nós. Nós estamos indisponíveis. Nós estamos agitados demais, correndo demais. Temos muitas coisas para fazer e não temos tempo para falar com Deus. Não temos tempo para ouvir Deus. Não temos tempo para meditar sobre Deus. Cometemos crassos erros exatamente por não ouvir o Senhor. Uma criança ainda em tenra idade, se ela não ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe, ele vai cometer inúmeros erros, vai colher resultados errados, porque ele precisa do conselho do seu pai. Apesar de ter uma multidão que cercava Jesus, nem todas as pessoas voltavam para casa com suas vidas resolvidas. E por quê? Já disse e vou repetir: o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo céu que enrijece o barro. A mesma água fervida que enrijece o ovo a ser cozido é o mesmo que vai derreter uma abóbora. O problema não é o fogo, não é o sol, é o elemento. O mesmo Deus que, ao se manifestar a homens, leva eles a serem quebrantados, contritos, humilhados, é o mesmo Deus que, através da sua palavra, produz homens enrijecidos, duros, incrédulos. O problema não está em Deus, não está na sua palavra, aqui dentro, está no coração. É o problema de recepção. É como você recebe a palavra de Deus, é como você recebe as coisas do Senhor. E infelizmente, queridos, apesar de ter uma multidão que cercava Jesus, grande parte daquelas pessoas não desfrutaram do relacionamento da vida com Ele. João 1:10. Para mim esse texto, para mim é um texto áureo. Mexe comigo. Estava no mundo. O mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. É profundo demais esse texto. Sabe por quê? Porque esse texto está dizendo o seguinte: Jesus,
Ele estava no mundo, quer dizer, o Criador estava no meio da sua criação. A criação que ele criou, ele entrou dentro da criação. E a criação não o reconheceu. Escuta, igreja. Você tem tido a oportunidade de ter encontros com Deus. Essa vozinha que fica falando aí no teu coração, na tua mente. Não, isso não é consciência, não, é o Espírito Santo dizendo, muda de vida. É o Espírito Santo te constrangindo, ora, leia a palavra, não faça isso, não peque, não erre. Sim, assim como o mundo no tempo que Jesus andou sobre a Palestina não reconheceu ele, hoje muitos crentes não estão reconhecendo a presença do Espírito Santo na sua vida, a presença do Espírito Santo no culto. Quantas vezes Deus está ministrando aí no teu coração, muda! Nós entristecemos o Espírito Santo, não queremos ouvir a voz dele. Cedemos ao pecado, cedemos às tentações. Isso nos traz inúmeros prejuízos. Mas voltando ao texto bíblico, Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele desce e vai ao encontro dele um homem leproso. E eu anotei aqui algumas coisas, irmãos, que eu queria repartir com você. O que era um leproso? Escuta, eu não sei como é que está teu coração, tua vida. Eu tenho lidado com muitas pessoas fragilizadas. Estamos vivendo um tempo de muitas, não são apenas doenças físicas. Existem dores na alma que são mais intensas do que dores físicas. Para dores físicas nós temos alguns paliativos, remédios e por fim até a morfina. Mas para a alma não tem remédio. Por isso vemos hoje uma geração entediada, angustiada, deprimida, depressiva, porque não tem remédio para a alma. Aquilo que está doendo lá dentro não tem como. É invisível. É uma dor profunda que ninguém percebe, que ninguém vê. Há um dilema profundo que envolve a vida das pessoas. E eu quero falar um pouco desse homem. A Bíblia está dizendo aqui que esse homem ele é leproso. A Bíblia pregou uma peça nesse homem. A Bíblia não diz qual é a profissão dele. Nós não temos aqui o nome dele. Nós não sabemos o que ele era. Não tem nada do seu histórico, dos seus dados. A Bíblia só diz que ele se tornou leproso. Como dói para uma pessoa quando recebe um diagnóstico. Como é horroroso quando alguém diz, olha, você está com uma doença incurável. Essas coisas machucam, essas coisas trazem dor profunda. E a Bíblia está dizendo que esse homem recebeu essa sentença. Mas o problema é que a lepra, ela trazia consigo, além de ser incurável, degenerativa e transmissível, isso trazia então os problemas sociais, familiares e profissionais. E também religiosos. Por que, pastor? Porque uma vez que a pessoa era diagnosticada com lepra, ela sofria o problema da exclusão. Ela tinha que ser retirada do seu núcleo familiar. Imagine, alguém que é casado não poderia mais viver com a sua esposa, não poderia mais conviver com seus filhos. Ele teria que ser arrancado do seu núcleo familiar e com o seu projeto de família, de vida, de amor. Não é que ele queria ou não queria, ele tinha que deixar a esposa e filhos ser levado para o retrosado. A primeira perda era familiar. Segundo, ele tinha uma perda profissional. Não importa a profissão que ele tinha, não importa o cargo que ele exercia, desde uma alta autoridade até a mais singela e simples profissão, ele teria que deslocar e deixar tudo. Obras acabadas e inacabadas, projetos, sonhos e ideais, tudo era deixado, porque ele tinha que abandonar o seu lado profissional. O outro ponto era o social. Esse homem não poderia mais andar pelas ruas. Ele era excluído da sociedade e ele teria que viver nos leprosários, nas cavernas. Era um excluído da sociedade.
lembrando que o leproso, se ele tivesse que se aproximar para conseguir comida, aonde ele tivesse que chegar, ele tinha que andar com campainhas e ele tinha que gritar: leproso! Imundo, 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 imundo! A sua humilhação social. As pessoas já ouviam. Todas as pessoas que olhavam para alguém com lepra, olhavam com seu olhar de desprezo. E lembrando que, ao se aproximar de um grupo de pessoas, ele poderia ser apedrejado se ele não se destacasse e mantivesse distância suficiente das pessoas. E por último na minha análise, mas temos vários problemas, é a questão religiosa. Uma vez que fosse declarada com lepra, essa pessoa não poderia ir mais ao templo, ela não poderia participar mais de cultos, ela não poderia ir à sinagoga, ela estava excluída da família, da profissão, da vida social, estava excluída também do núcleo de culto religioso. Que peça terrível, que doença infernal, que danos horroroso que causava na pessoa. Ela não apenas está doente, ela agora também se torna alguém excluída. Perde-se amigos, não tem mais abraços, não tem mais proximidade, não tem tapinha nas costas, não tem churrasco, não tem café, não tem comer junto com as pessoas. Se torna uma pessoa abandonada. Mas além disso, tem um problema que a lepra causava. Porque não é só psicológico, tem uma questão física. Um dos primeiros efeitos da lepra é a ausência de dor. Reclamamos da dor, irmãos, mas lembrando, a dor é uma bênção. Toda vez que você sente dor, significa que tem algo errado no teu corpo. A dor significa que tem algo errado. Se você não sentir dor, você acaba morrendo. Se a pessoa não sentir a dor do infarto, ela morre. Ela infarta. Se a pessoa não sentisse, se a minha esposa não sentisse essa dor que estava ali na sua vesícula poderia explodir. E ela morreria. Porque ela não sentiu dor. O problema é que a lepra era algo que retirava a dor. E com isso, a pessoa não tinha mais sensibilidade. Se colocasse a mão no fogo, sua mão queimaria, porque não tinha dor. Se cortasse, se ferisse, não havia nada que desse o diagnóstico: cuidado, aqui tem perigo. A lepra causava essa insensibilidade. E lembrando que uma vez que você esteja em ausência de dor, você vai causar feridas profundas. Em alguns casos da lepra causa amputação. A pessoa vai morrendo aos poucos. O que temos então no caso do leproso? Nós temos uma sentença de morte paulatina. A vida vai esvaindo-se ao pouco. Tem uma perda, uma ruptura dessas coisas que já falei. Mas no físico a pessoa vai sentindo que a morte está chegando. E quais são os efeitos? Agora vamos falar dos efeitos psicológicos. É óbvio que alguém que perdeu família, perdeu emprego, perdeu trabalho, perdeu seu estado social, perdeu seu núcleo religioso, está doente, vai causar nela alguns problemas no seu interior. Primeiro, chega-se a ausência de motivação de vida para viver. Aí nessa semana eu vi uma pessoa que se aproximou de mim no trabalho e eu chamei o Marlon para orarmos por essa pessoa. Ela dizia que estava desmotivada de viver. Estava com uma dor na alma. E a expressão que ela disse foi: não adianta ter carro, não adianta ter dinheiro. As pessoas não sabem que mesmo tendo essas coisas todas, isso não alivia dor nenhuma. Então esse homem agora ele vai viver com uma ausência de motivação. Por que viver? Se já perdi tudo, aqui no leprosário eu estou cercado de paz. Eu só vejo pessoas ou iguais a mim ou pior que eu. Não tem esperança, não tem expectativa. Cada vez que ele olha para o seu lado, só vê pessoas em estado semelhante ou pior do que o dele. Não tem esperança. Como é que nós reagimos diante disso, irmãos? Como reagimos diante das tragédias, diante das coisas que acontecem? Há um ponto aqui que eu não anotei, mas eu queria dizer para você. Escuta.
há um sentimento terrível no coração das pessoas, que definimos isso como baixa estima. É quando uma pessoa ela olha à sua volta e vê, mas meu irmão, ele está bem de saúde, a família dele está linda, está bonita, o meu irmão está prosperando, meu irmão está com tudo bem. Aí vem aquele sentimento de por que eu, Deus? Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não se importa, Deus não ouve as minhas orações. Eu quero dizer para você nessa noite, não, isso não é verdade. O fato de você passar por tragédia, por situações, significa que você está em um lugar que não é o seu habitat. A terra é um local provisório, momentâneo, onde nós passamos a nossa vida, mas aqui não é o local onde passaremos a eternidade. Por isso aqui choramos, lamentamos, sofremos, mas tem um dia que isso tudo vai acabar. A pastora compartilhou o texto de Romanos 8 que diz: eu estou bem certo que as aflições desse tempo presente não tem como se comparar com as glórias que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Tem um prazo de validade, tem um tempo, vai acabar, vai encerrar. Creio em Deus. Aleluia. Eu estou diante de um público que você é sadio fisicamente, talvez o que você tem, suas dores e enfermidades. Mas quantas das vezes lidamos, irmãos, com pessoas que têm imobilidade física, sendo deficientes físicas, não conseguem andar, pessoas que perderam a sua visão, não tem como enxergar, são surdas, outros que estão paraplégicos, tetraplégicos. Daí qual é a palavra que nós damos para essas pessoas? Porque elas olham a sua volta e dizem: por que fulano pode, consegue, eu estou aqui imobilizado, eu estou aqui no leito, numa cama, não posso comer, não posso fazer coisas normais que outros fazem. A palavra que nós temos para dizer é: vai passar, aguenta firme, não perca a motivação. Tem um Deus que te ama. Pastor, como que Deus me ama se eu estou nessa situação? Lembre-se de uma coisa: quando nós olhamos para o Senhor Jesus, eu vou entender o que é amor. Ele foi para o Getsemane, ele suou gotas de sangue. Ele foi ali, no momento da sua prisão, açoitado, humilhado, cuspido. Sim, passou por agruras. Aleluia. Foi açoitado, pregado numa cruz. Mas isso foi só na sexta-feira. Vem domingo. Domingo pela manhã ele ressuscita glorioso. Terra treme, a glória vem, o tempo novo chega. E eu quero dizer, irmãos, vem domingo glorioso da nossa ressurreição. Aleluia. Onde tudo isso vai mudar, vai passar. Esqueceremos as dores, as lágrimas. Diz a Bíblia que o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo lamento, toda dor, tudo que você está passando. Vai findar um dia, você receberá um abraço da Deus. Oh, maravilha, Jesus. Sim, eu olho para a vida deste homem e vejo todas essas coisas. E aí eu me pergunto, como é que nós estamos reagindo com as nossas perdas? Como estamos reagindo com a dificuldade que chega até nós? Aleluia. Eu vejo pessoas que têm reação de desespero, depressão, angústia. Pastor, mas ninguém pede para ter depressão. Ninguém pede para ter angústia, sim. Mas existem caminhos que você pode nortear. Lembre-se, eu olho para a Bíblia e vejo o Salmo 42 de alguém que começa a ministrar na sua alma e diz: porque está batida a minha alma. É alma, porque está batida, porque te perturba dentro de mim. E ele vai ministrando para si: espera em Deus. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Aleluia. Para a salvação da sua face. Espera em Deus. Porque está batida a minha alma. Você tem que dizer para você: porque está batida minha alma, porque está aflita, porque está angustiada. Tem um Deus no céu. Você precisa se auto-ministrar. Não se entregue ao choro, à angústia. Não. Tem um Deus que te ama. Aleluia. Tem um Deus que não se esquece de você. Quando Elias estava em seu processo meio que deprimido, porque Jezabel falou que ia arrancar a cabeça dele, e ele disse: Senhor, eu quero morrer. Chega, já basta. E o Senhor envia o seu anjo ali. Aleluia. Fornece a ele a comida, e ele come, ele bebe, dorme. Existem momentos, irmãos, que é preciso descansar.
E ele só precisou do descanso, se alimentar. E depois que ele comeu 2 vezes, disse: olha, come e bebe, porque grande será a tua caminhada. Deus está dizendo para você: não se angustie, não deixe o desespero tomar conta do teu coração, não se importune diante dessas dificuldades. Agora, quando a crise chega também, meu irmão, nós temos um outro problema, chama-se negação da realidade. É quando a pessoa vai entrando dentro do casulo e ela não quer aceitar. Ela finge que está tudo bem. O mundo está desabando, o casamento está indo embora. Ela está toda despedaçada e ela não quer assumir. E tenta negar. Só que isso não vai causar nenhum efeito positivo. É preciso você encarar a realidade e não ser nem pessimista, nem positivista. É ser realista com a situação. Aleluia. Eu tenho uma crise, eu tenho um problema, eu tenho uma situação. E eu vou me encarar de frente com o meu Deus. Porque o meu Deus me faz saltar muralhas. Aleluia. Eu não sou nem maior e nem menor. Eu sou aquilo que Deus me fez eu ser. E muitas pessoas, elas acabam se fechando no seu mundo, negando a sua realidade. E por isso tragédias têm ocorrido. Pessoas que estão com um sorriso no rosto, mas dias depois a gente vai encontrar elas, tirar a sua própria vida. Igreja do Senhor, aqui eu tenho repetido e dito, a igreja é o hospital de Deus, onde você é curado, é sarado, é restaurado. Nós somos família de Deus. Peça ajuda, não morra calado. Peça socorro, diga que você precisa de ajuda. Não tenha medo de ser discriminado, não tenha medo das pessoas dizerem não para você. Lembre-se, em meio a tantos nãos que recebemos, vai ter uma mão estendida, vai ter um abraço, vai ter alguém que vai dizer: conta comigo, eu estou aqui com você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não vai te causar bem você negar a sua realidade. É preciso você reconhecer que a tua crise, o teu problema tem solução, porque tem um Deus que pode todas as coisas. É preciso nós mantermos a fé, a esperança. Vamos para fechar o texto, porque as horas vão embora. Voltando para o texto de Mateus 8. Coloca o verso 2. A Bíblia diz que esse leproso, ele se aproximou-se de Jesus e o adorou. O texto de Lucas, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Lucas, capítulo 5, verso 12. Diz assim: e aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, ele viu Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo. Este homem, ele saiu para ter um encontro com Cristo. Ele sabia sobre Cristo, e a Bíblia está dizendo que ele vai se aproximar de Jesus. Mas nós temos aqui vários problemas em relação a essa aproximação dele com Jesus. Primeiro, esse homem, ele está assumindo o risco, primeiro, de ser apedrejado, segundo aquilo que eu disse, de ser rejeitado. Ele assumiu a sua humilhação pública, porque ao se aproximar do público, ele teria que gritar que ele era imundo. É preciso você querer Jesus. Tem pessoas que têm crise, que têm problemas, mas elas ficam assentadas dizendo que vai cair do céu, alguém vai vir. Não, amadas, esse homem não ficou em casa esperando que Jesus fosse lá, que Deus fosse lá. Ele se levantou, ele foi ao encontro de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te, vai ao encontro do Senhor. Peça ajuda, não morra sentado, não morra calado. Ele levantou para ir em busca de solução. Muitas pessoas estão incomodadas. O mundo está desabando, o mundo está destruindo a sua volta, e ela nada faz. Mas ele tinha risco, pastor. Mas presta atenção, ele tinha opção: ou morria leproso, ou ele iria ter um encontro com Jesus. Mas poderia ser apedrejado, mas de qualquer jeito ele iria morrer. Ou a lepra, ou apedrejamento, mas ele tinha uma opção. E se Jesus atendesse ele? Aleluia. E se ele tivesse, lograsse êxito no encontro com Jesus? Mas aí entra uma questão, irmãos. Ir encontrar com Jesus tem o problema da chamada opinião. O que vão dizer? O que vão falar? Vão me xingar, vão falar mal de mim. Ei, irmão, cuida da tua vida. Não se importe com o que as pessoas falam de você. Concentre naquilo que
Muitos perdem a bênção porque mas fulano está falando, Beltrano está falando, Beltrano está... Não, irmão, foca em você, foca em Deus. Quem precisa de Deus sou eu, quem precisa de Deus é você. Nós sabemos o tamanho da nossa necessidade. Só sai do calor do fogo quem está no fundo da panela. Para que você vai ficar no fundo? Você pode sair. E esse homem, ele saiu para ter um encontro com Jesus. Ele quis ter esse encontro. Mas para isso ele teve que reconhecer: sou um leproso, eu preciso de ajuda. E a Bíblia está dizendo que esse homem, ele chega no meio da multidão inteira, cheio de lepra. Ele se prostra. Escuta, eu não consigo, que a idade não permite. Aleluia. Mas ele pega, se dobra, rosto no pó, coloca lá o rosto lá no chão. A multidão está todo vendo. Ele se prostra com seu rosto no chão. E a Bíblia está dizendo que ele adorou. Lucas está dizendo ele vai prostrar com seu rosto no chão. Mateus, ele diz que Jesus, esse homem vai aproximar-se e adorar a Jesus. Mas aí eu tenho uma questão para que nós levantemos. Ele não estava curado, recebeu nada, está leproso, todo mundo está olhando, mas o que ele faz? Ele adora. Escuta, adoração não é troca de favores, adoração é reconhecimento de quem Deus é. Aleluia. Ele não recebeu bênção nenhuma. Ele foi ali, ele adorou porque reconheceu que Jesus era digno de adoração. Adore a Deus, irmão, não porque você recebeu bênção. Adore a Deus porque você recebeu algo maior. Adore a Deus por aquilo que Ele é. E se a bênção vier, glória a Deus. Mas se não vier, é como diz aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu adoro Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Então esse homem, ele vai lá, ele adora e se rende ali na frente de todas as pessoas. Mas ele faz um pedido. Ele roga dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar. Esse texto, esse rogo desse rapaz, entra aqui numa questão teológica, que gastaríamos tempo, e você pode ir para casa e pensar sobre isso. Porque esse rapaz, esse leproso, ele trabalha com duas coisas aqui dentro do ponto da questão das atribuições de Deus. Ele trabalha com duas coisas. Primeiro, onipotência. Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. O Senhor pode me limpar. Mas só que aí, nesse caso, ele vai trabalhar com a outra questão: vontade de Deus. Se quiseres. Onipotência e vontade soberana de Deus. Talvez esse é o maior conflito dos seres humanos, de compreender que o Deus onipotente, o Deus que pode todas as coisas, ele tem uma vontade, que conforme Romanos capítulo 12 diz que é boa, perfeita e agradável, mas ela é incompreensível para nós, porque Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Deus tem meios e formas de trabalhar conosco que vai além da nossa compreensão. Aleluia. Diz o profeta Isaías: eis que os meus pensamentos são muito mais altos que o vosso pensamento. Eis que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Sim, amados, Deus tem caminhos que você desconhece, mas Ele ama você. Ele tem o melhor para você. Glória a Deus. Ainda que você não entenda, não compreenda essa vontade linda de Deus, Ele ainda tem planos maravilhosos para a tua vida. E esse jovem, esse rapaz, ele está dizendo: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Se tu quiseres. Talvez, irmãos, uma das maiores dificuldades é essa: é aceitarmos a vontade de Deus, é de nos humilharmos e entender Aleluia. que é mediante a vontade dele. Eu não tenho poder de decretar. É mentira quando disseram para você: olha, basta você erguer o dedo de decretar, profetizar, da palavra de a palavra de unção, palavra de não sei o que. Não, irmãos, entenda: quem manda no céu é Deus, quem tem o poder é Ele. A única palavra que não volta atrás é a palavra dele. A minha, a tua é falível, é falha, é inócua. Eu li um livro da minha adolescência ainda, que chama A Poder em Suas Palavras. Eu me encantei quando eu li, mas hoje, depois de anos passados, eu entendo: não é verdade. Não, o poder está na palavra do Senhor. Nossas palavras, irmãos, elas não têm efeito.
esse efeito tão poderoso como as pessoas acham que tem, não. O poder da palavra está em Deus. Deus tem um plano excelente para nós. Coloca para mim Apocalipse 21, versículo 4. Eu já citei, mas eu faço questão de colocar aqui. Escuta, olha o que diz a palavra. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sim, vai findar, irmãos. Deus, o próprio Deus, vai pegar os teus olhos, vai secar as tuas lágrimas. Ele vai poder te abraçar e dizer: meu filho, que bom que você chegou aqui. Eu preparei moradas eternas para você. Eu preparei o melhor para você. Tem um Deus que te aguarda para te abraçar. Você só precisa permanecer firme aqui. Você só não pode se desviar da verdade. Você não pode deixar o pecado te tirar do caminho. Aleluia. Porque é isso que nos aguarda. Escuta, irmãos. Quando aquele homem diz: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele reage assim: eu quero. Quero, seja limpo. Mas tem uma coisa que Jesus faz. O horário não encerrou. Mas escuta uma coisa, sabe o que Jesus faz? Estendendo a mão, Jesus faz o quê? Tocou-lhe. Qual é o significado disso, pastor? Aquele homem, há muitos anos, não sabia o que era o toque de uma pessoa sã sobre ele. Sim, porque ele era imundo, ele era leproso, ninguém podia tocá-lo. Jesus, ele faz questão de dizer: eu posso te tocar. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Olha, a tua enfermidade, a tua lepra não pode me transmitir, não pode passar para mim. Agora quando eu te toco, aquilo que eu tenho é transmitido para você. Eu estou te transmitindo vida, eu estou transmitindo amor. Há um toque de Deus sobre nós. Deus nos toca, apesar das nossas falhas, pecados, erros. Não importa quão imundo você esteja, entenda, Deus não te reprime, Deus não te lança fora. Ele te toca e te diz: eu amo você. O toque de Deus em nós significa amor, a graça, misericórdia. Eu amo você. E Jesus, a primeira coisa que faz é tocar nesse homem. Ele diz: eu quero, seja limpo. A palavra liberada por Jesus diz que a lepra desapareceu dele. Eu fico a imaginar a cena. Esse homem olhando de um lado para o outro, ele começa a olhar, ele grita para as pessoas: ei, eu já estou limpo, eu não preciso gritar imundo, eu posso gritar: eu estou limpo, eu estou limpo, eu estou purificado. Aleluia. Se pode dizer. O soberano. Jesus lhe disse: quero, seja limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Aquele dia mudou a vida dele. Aquele dia fez tudo ser diferente, porque desapareceu a lepra. Eu quero perguntar se no nosso meio tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Aleluia. Que ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Talvez você esteja afastado do Evangelho. Hoje Jesus está te chamando, e essa é a oportunidade. Se tem alguém que quer reconciliar com Cristo, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Se você ainda não aceitou Jesus, vem aqui à frente. Hoje Jesus te espera, de braços abertos, para dizer para você que tem um lugar lá no céu. Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Ele quer fazer algo novo em você. Mas para isso depende do seu posicionamento. Depende de você querer, de você desejar. Não tem ninguém? Então feche os seus olhos. Te adoramos, Jesus. Coloca diante de Deus. Qual é a dor que está no teu coração? Qual é a dor que está na tua alma? O que aflige você? Diga para Deus. Glória a Jesus. Ele tem o poder de tocar em você agora. Toca, Jesus. Vem, Espírito. Glória a Deus. Toca nesse irmão. Toca nesse irmão. Cura. Cura o corpo. Cura a alma. Cura a mente. Cura os relacionamentos. Cura essa família. Em nome de Jesus. Ai, de volta da graça, da glória. Senhor, eu quero profetizar pelo poder do teu nome. Seja limpo, seja curado, seja purificado. Que seja liberado nessa noite uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. Que seja liberado uma palavra de mudança no nome de Jesus. Jesus querido e eterno de nossa alma, aleluia. Com muito respeito, coloca a mão no ombro do teu irmão Oh, agora. maravilhoso Pai, aleluia. Deixa Jesus usar você. Seja a mão de Deus. Espírito Santo, Espírito Glória a Santo. Deus. Seja a mão de Deus. Realiza a Oh, Deus. Receba aí agora pela fé o toque de Jesus. É no nome de Jesus Cristo. Essa mão que está tocando
por você. Ele está dizendo para você que te ama. Te ama, Ele se importa com você. Ele se importa com as tuas dores, com os teus sofrimentos. Vem caminhar, deixa Deus dar você. Deixa a graça fluir através de você. Mas conhecido o dom da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel. E se precisar, é só Ele te ama. não precisa. Receba o abraço de Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as nossas consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Deus abençoe.